Cerveja faz muito mal pro coração? Na verdade... Eu li um estudo muito bom, era de uma revista que não sei que revista era, na Deep Web, lá que fazia bem. Então, o álcool ele é considerado benéfico para o coração desde que em quantidades moderadas. Mas vamos falar isso numa latinha de cerveja, numa taça de vinho, numa dose de destilado, né? Ou uma vinho, cachaçinha. Uma cachaçinha, um uísque, isso aí não teria problema. Mas eu tenho medo de falar isso aí porque eu nunca sei para quem que eu vou estar falando. Às vezes eu vou dizer para o cara assim, ó, pode tomar uma dosezinha, mas o cara tem uma tendência grande a desenvolver o alcoolismo, ele começa com uma dosezinha e amplifica aquilo. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O cara é médico, músico e colecionador. Eu tenho o prazer de receber no programa Humanos o Dr. Jason Simeonato, cardiologista. Isso aí. É isso aí, doutor. Boa noite, mano. É um prazer, uma satisfação estar aqui do teu lado conversando contigo. Sou um fã do teu programa, já assisti vários episódios. Obrigado, muito satisfeito de estar aqui. Eu quero saber o seguinte, de médico, colecionador e músico, qual carreira que te dá mais felicidade? Essa é uma pergunta difícil. Eu diria que a que mais me exige é a de médico, mas a música na minha família sempre chamou atenção e sempre esteve num papel principal e diferenciado. Você toca acordeon? Eu toco acordeon desde gaita, pequeno. A famosa gaita, não é? Gaita, é. No interior do Rio Grande do Sul, principalmente, era muito comum nas casas, nas casas de interior mesmo, tu ter acordeon lá. Muitas vezes ninguém tocava na família, mas tinha um lá. E na minha família não era diferente. Meu avô sempre teve um acordeon, ele tocava, né? Tocava daquele jeito dele, mas foi daí essa vertente musical que a gente trouxe. Por que você escolheu a cardiologia? Paixão? Paixão. Desde que eu estava na faculdade, o que sempre me impressionou foi aquele risquinho, foi o eletrocardiograma. Então, eu sempre achei fantástico os médicos. Ele em movimento, né? Ele parado não, né? Mesmo parado. Mesmo parado você tinha paixão. Eu achava fantástico eles olhar aquilo lá e tirar um monte de deduções em cima daquele papel. E foi o meu primeiro start para a cardiologia. E depois... A carreira de médico começa no Rio Grande do Sul? Não, a carreira de médico começou aqui em Criciúma. Eu sou egresso da Unesc, e aí da Unesc fui para São Paulo, fiz toda a minha especialização lá e acabei voltando para cá. Muito difícil começar a vida como um novo médico ou é tranquilo, doutor? Não, eu acho que o mais difícil são os passos depois da faculdade. A entrada na faculdade tem o seu grau de dificuldade. Agora, da faculdade para a residência médica são novas provas, são novos desafios. Novo mundo? Um novo mundo. A gente acha que vai dar uma melhoradinha quando sai da faculdade e descobre que só piora. E a música sempre te acompanhou, mesmo durante a faculdade? Sempre, eu sempre tive uma característica, hoje eu gosto de experimentar novos ritmos, né? Mas eu sempre tive a minha raiz toda na cultura gauchesca. Então, aonde eu fui, que eu saí do Rio Grande do Sul já muito cedo, aonde eu fui, morando aqui em Santa Catarina, morando em São Paulo, a música gaúcha é um pouquinho da cultura, veio junto comigo. Você fazia bailão na faculdade? Fazia. A gente tinha um grupo, a gente tinha um grupo, uns amigos assim, nós fechávamos um local, convidávamos nossos amigos e vira e mexe saía umas festas assim. Não, mas imagina a loucura da festa que devia ser, a festa gaúcha, pô. Exatamente. Tinha de tudo, né? A gente colocava um rockzinho, porque a gente sabia que o pessoal não ia... rock na sanfona? Não, tinha outra banda de rock depois, porque a gente sabia que o pessoal da faculdade não ia aguentar uma noite inteira só de música gaúcha. Música gaúcha. Mas aqui no Sul, aqui em Criciúma principalmente, nós temos uma veia muito forte ligada ao Rio Grande do Sul, né? Tem sim. Existia um autor, o Antônio Fagundes, ele sempre chamava os povos aqui do Sul de os povos comedores de carne, né? Ele não diferenciava catarinense, paranaense, gaúcho, porque se a gente pegar o nosso interior, as origens são as mesmas, a lida no campo é a mesma e aquele amor à terra, ao bicho, ao gado, ao cavalo, vem desde o Sul até o Paraná, é muito fácil encontrar. Você falou amor ao cavalo, ao boi. Você sabe fazer churrasco como bom gaúcho ou não?
Olha, com a história da gaita, eu sempre soube começar o churrasco, mas se dependesse de mim para acabar o churrasco, eu já ia estar lá na gaita, já Essa era ia uma queimar desculpa, tudo. né? Você falou, ó, comecei, mas agora eu vou eu vou Sempre tocar. foi assim, sempre foi assim. E você começou a tocar muito cedo? Comecei, eu tinha por volta de 8, 9 anos, comecei com piano. Tecladinho? Violão a gente arranhava em casa, daí depois eu comecei com piano clássico. E aí um dia eu cheguei na minha aula de piano e eu descobri que tinha um aluno depois de mim, com a minha mesma professora. Sabe que o banquinho do piano é aquele banquinho quadrado, a gente fica naquela postura, então 1 hora fazendo aula de piano é algo meio maçante, dói as costas. E aí um dia eu cheguei depois de um aluno que estava tendo aula de acordeon e eu vi que o cara estava tocando acordeon, um instrumento que eu gostava, sentado numa cadeirinha com encosto. Eu disse, não, vou para acordeon, sem Não quero mais dúvida, piano. né? Você fez quanto tempo de piano? Eu fiz 4 anos de piano clássico, teórico. Tocando músicas clássicas? Sim, fiz 1 ano de acordeon teórico e é algo que eu me arrependo de não ter feito mais tempo, porque depois tu sai e quer tirar sozinho as músicas que tu gosta, mas na música, a base, a teoria, ela te dá muita ferramenta para ti. Mas nunca tocou em banda, Jason? Banda? Sim e não. Mas por quê? Sim e não, porque a gente já se organizou, nós tínhamos uma banda gauchesca no Rio Grande do Sul, a gente tocava vários eventos, mas sempre foi uma coisa que a gente focou mais, olha, vamos tocar para nos divertir. Quando envolvia pagamento, a obrigação de ir lá fazer bonito, a gente já não gostava muito. Então a gente tinha sim, nós tocávamos em vários lugares, mas eu diria que não foi tão profissional esse... Nunca compôs nada? Olha, para não te falar que eu não compus, eu achei que eu nunca ia ter a capacidade de compor. Mas recentemente, no Dia das Crianças, eu compus uma peça escrita com partitura e tudo para as minhas 2 meninas. Chama-se Minhas Meninas e acho que vai ser uma bela recordação para quando elas estiverem grandes. Mas você não toca para ninguém? Tem vergonha ou não? Ou é tranquilo? Toco, sou. Jason, vem, traz a gaita está sempre no meio. É muito fácil. Muito caro um acordeon no Brasil? Sim, um acordeon ele varia de 2, 3 mil, mas os acordeões mais robustos, vamos dizer, que as maiores marcas elas estão na Itália, né? Uma cidadezinha pequena chamada Castelfidardo, no leste da Itália, e lá é o berço dos melhores acordeões do mundo. E o mais famoso deles, vamos dizer que é Scandale, que é um acordeão que eu gosto muito, e aí o nível chega... É muito alto o valor. Passa de 100 mil reais um acordeon? Não, chega na faixa dos 30, 40, 50 mil reais. Eu entrevistei o Bruno Moritz. Eu acredito que você conheça ele, um grande acordeonista. Acordeonista, é isso? Acordeonista? É. E ele me disse que o acordeon dele valia uns 40 mil. É, por aí. Uns 40. Que são... Pô, é um carro, você está andando com um carro na mala, sim, né? Não são a mesma coisa. O mecanismo de um acordeon mais baratinho, vamos dizer assim, ele é um acordeon muito bom, tu consegue aprender, fazer tudo com ele, mas o mecanismo desses acordeons ali já é diferente. A nota sai dentro de uma câmara de ressonância, tem outras nuances. É um instrumento complexo, ele não é muito simples, né? Não é muito simples. O acordeonista que vive disso, é muito comum tu ver a pessoa tendo mais de um acordeon e às vezes até da mesma marca, né? E foi uma pergunta que eu fiz uma vez para um acordeonista, eu disse, tá, mas tu tem 2 Scandale, por que tu não pegou uma outra então? Porque para te dar um som diferente. E eles já te dizem, o acordeon de um para o outro tu tem uma sonoridade diferente. Então, mesmo o mesmo instrumento, mesmo a mesma linha? O mesmo instrumento em ano diferente por causa da madeira, dos materiais ali dentro. E de uma marca para outra, um acordeon não tem nada a ver com outra. O timbre é totalmente diferente. E o que tem a ver, doutor, colecionar moeda com acordeon e ser médico? Pois é. Nada a ver uma coisa com a outra? A minha esposa acaba dizendo assim, olha, o Jason, essa fase está focado nisso, a Jason, essa fase está focado naquilo. Você é colecionador de moeda mesmo? Moeda? Cara, um negócio caro? Não é uma coleção cara, assim. Mas... É isso que você fala para a esposa. Exatamente. O preço a gente Tomara sempre que ela dá uma não maquiadinha. Veja esse programa, né? Vai, não assista esse programa. Mas eu sempre gostei muito de história, né? Começando com aquilo que eu já falei do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul veio de muita história, então eu sempre gostei de
ler história do Rio Grande do Sul, daqui a pouco história do Brasil. E a moeda foi um jeito que eu achei de conhecer um pouco mais do mundo, né? A história do mundo, países diferentes. E a história do Brasil é fantástica, né? E as moedas, elas contam. Todas as passagens da nossa história estão ali estampadas, né? Você começou como essa coleção? Moedas brasileiras? Sim. Imagina. O meu foco ainda é moeda brasileira. Sempre brasileira? Sim, eu tenho a minha coleção de moedas do mundo. Acredito que hoje eu tenho 190 países, né? Minha intenção é arrumar pelo menos uma moeda de cada canto do mundo, mas o meu foco é Brasil. Qual é a moeda mais cara do Brasil? A mais cara é uma moeda dificílima de encontrar, que é uma moeda de ouro da época de Dom Pedro I. Mas é ouro mesmo? É ouro mesmo, é conhecida como a moeda da coroação. Então, quando Dom Pedro I foi coroado, foram cunhadas 7 moedas de ouro e essas moedas se perderam. Se conhece uma ou duas, o paradeiro delas aqui no Brasil, e foi vendido por cifras milionárias. Milionárias? Milhão mesmo? Mais de milhão? Chegando a perto de 1 milhão. Porque é extremamente rara, né? Uma moeda, foram cunhadas 7, algumas delas provavelmente foram derretidas. Essa é a relação mais importante para o colecionador? Sim. Quanto mais rara a moeda, melhor? Na verdade... Quanto menos peças disponíveis, melhor? Sim, porque e isso não tem a ver com o ano da moeda, né? Isso eu acho um fato interessante. Por exemplo, dentro da numismática brasileira aqui, a gente tem moedas, vamos dizer assim, tem uma moeda de 1935, que o valor dela chega a moeda é algo mais barato, vamos dizer assim, né? Mas comparando assim com uma moeda de 1.700 e pouco, 1.800, que vai te custar 300, 400, R$1.000, a gente pega, tem uma moedinha aqui de 1935 que custa quase R$1.000. Por quê? Porque foi uma moeda que foi lançada só 14 mil unidades, uma tiragem muito baixa. Então, o grau de raridade da moeda influencia como ela se apresenta, né? Dela. O estado de conservação e a tiragem que ela teve na época, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, que é médico, músico e colecionador, o Dr. Jason Simeonato. É rapidinho, eu já volto aqui no Humanos. Voltei aqui no programa Humanos, no Humanos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites na RTV Criciúma, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show sem H, que você vai curtir todos os programas completinhos e tem no Spotify para você também curtir o podcast. E este programa com o Dr. Jason Simeonato estará lá. Acertei? Acertou, é isso aí mesmo. Tá fácil? Tá fácil, já decorou. Do Rio Grande do Sul, da onde? Sananduva, uma cidadezinha Não faço ideia de onde é que é. pequenininha, 14 mil habitantes, fica nos campos de cima da serra, perto de Passo Fundo, Vacaria. Então, uma cidade de 14 mil habitantes, você volta médico, você é rei lá agora. Chega lá no caminhão do Corpo de Bombeiro. Não, já fui mais esquecido, assim, né? Já não dá mais bola para a história? Mas adoro ir para lá. Sempre que eu posso, eu dou uma fugidinha, minha família está lá. Como cardiologista, aí vamos agora falar com o médico. Vamos lá. O que você nota neste novo século? As pessoas estão adoecendo mais, a depressão, o sedentarismo está destruindo o ser humano? Sim, na verdade, o que acontece? As pessoas estão com uma expectativa de vida maior, então o número de doenças acaba aumentando também, né? O câncer, quando a nossa expectativa era 50 anos de idade, tu via pouca gente morrer de câncer. Agora que a gente passa dos 70, chega aos 80 anos de idade, é mais comum tu ver alguém com câncer. As doenças cardiovasculares, puxando a história para o meu lado aqui, que são as doenças que mais matam no mundo, elas também acontecem por causa de uma vida mais longa que nós temos, né? E tá ligado a vários fatores, né? Muitos deles estão envolvidos com os nossos hábitos. Eu sempre quis perguntar para um cardiologista. O Bill Gates, ele tinha uma teoria, e ele sempre falou que ele não fazia exercício físico porque o coração era um órgão que veio programado, né, para bater, sei lá, 1 bilhão de vezes, né? Veio lá programadinho nele lá.
fazendo exercício, eu acelero o batimento. Ou seja, eu vou gastar a máquina mais rápido. Isso tem algum sentido? Não, na verdade é o contrário. Porque a atividade física, Como ela você vai traz... falar que o Bill Gates está errado, pô? Posso falar assim. Que isso, doutor? Ele não é bom em tudo, né? Pô, ele é genial, né? Mas o Bill não Gates tem, tá errado. não vamos deixar ele na obrigação de acertar tudo, né? Mas, enfim, a atividade física ela é um aliado à nossa vida, né? Porque, além de todos os benefícios que tem para o coração, né? Ele tem a questão de diminuir os níveis de açúcar, diminuir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom. E hoje em dia tem-se o dado que uma caminhada de 20 minutos por dia, o que vai dar 2h30 de atividade na semana, chega a diminuir em 30% a mortalidade das pessoas. Uma caminhada. Uma caminhadinha simples. Uma caminhadinha de pelo menos 20 minutos. Agora, eu já entrevistei alguns médicos, né, alguns especialistas, e eles sempre alertam para o risco do atleta de final de semana. Com certeza. Aquele cara que está acima do peso, come bastante, adora uma cervejinha e vai jogar um futebol. Geralmente o futebol é o maldito da história. Exatamente. Até existe outro mito, né? Pior tu fazer atividade uma vez por semana do que não fazer nada. Eu concordo discordando, né? Alguma coisa tu tem que fazer, pelo menos se tu sai de casa uma vez por semana. Mas assim, para fazer uma atividade física de alto rendimento, tu deve se preparar. Não é tão normal assim tu ficar parado a semana inteira e ir lá jogar um futebol, que tu vai com um tendão mais frouxo, vamos dizer assim, uma musculatura menos preparada, então a chance de tu fazer uma lesão é bem maior. No ponto de vista cardíaco, né, o exercício físico, às vezes, ele é o primeiro mecanismo que vai te mostrar que, eu comecei a caminhar aqui e estou tendo alguma dor. Agora, tu imagina esse cara que tem um problema no coração, tá paradinho a semana inteira e o primeiro esforço dele vai ser um esforço intenso lá num jogo de futebol. Aí que acontece os desastres. Você indica o que para esse cara? Sinuca? Começar mais devagar, um esporte mais tranquilo? Olha, existem muitas vertentes, mas eu sou fã da caminhada, sabe? A caminhada é um exercício que se aplica a todo mundo. Tem um problema articular, a hidroginástica. Lógico que não é o exercício que todo mundo tem que fazer, mas quem está começando, a caminhada é um exercício que faz muito bem para a saúde. Mas partindo desse princípio, o sedentarismo é um novo problema da humanidade? Porque, como eu te disse, os hábitos de vida nos fazem adoecer, né? Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão muito paradas, comem errado, né? Então, tudo isso aí vai levar a um corpo mais fraco que adoece mais. Você falou em comida. Tem algum alimento muito ruim para o coração? Tem, em especial a gordura e o açúcar. A gordura? Mas que tipo de gordura? Por exemplo, você não vai falar que a gordura da picanha, como um bom gaúcho, vai dizer que é ruim para o coração? Deve fazer até bem, né? Faz até bem, que isso, doutor? Não, mas é a gordura que ela entra no nosso organismo em forma de LDL, né? Vamos falar de gordura? Sim, tem a gordura trans, que é aquela gordura que dá crocância nos alimentos, no biscoito, na fritura, no pastelzinho, Essa né? é a maldita? Então, essa é a maldita, mas numa maneira geral... O pastel não pode também? Pastelzinho frito, não? Olha, eu tenho uma outra maneira de pensar tudo isso aí. Eu acho que todo alimento é alimento, tá? A gente tem que individualizar quem pode e quem que não pode. Por exemplo, se eu tenho um problema de colesterol, eu vou ter que evitar gorduras, mas eu não posso dizer que gordura é um veneno, de jeito nenhum. Tem aquela pessoa que faz muita atividade física, talvez aquela gordura tenha uma forma de energia, né? Mas eu acho que a alimentação tem que ser individualizada. Tem problema com açúcar? Corta açúcar. Tem problema com gordura? Diminui a gordura. Não corta tudo, né? Vamos... Eu tremo quando eu escuto a palavra dieta, tá? Dieta não. Lógico, pode, deve ser feita, com certeza. Mas eu entendo muitas vezes que dieta é uma retirada abrupta de um grupo alimentar da tua comida, né? Que isso aí vai durar um certo tempo. E daqui a pouco ela volta para o teu prato, né? Então, o que eu gosto de pensar é que a nossa alimentação ela tem que ser saudável. Pode comer pizza, pode comer...
desde que seja de vez em quando. Mas o teu alimento do dia a dia, ele tem que ser pouco processado, processado no sentido, tu comer um alimento produzido ali em casa, um alimento natural, é diferente do que aquele alimento que passou por todo um processamento para acabar dentro de uma caixinha e durar um ano. Qualquer alimento Tem uns bolinhos que duram uns 40 anos. Exatamente. Você imagina o que deve ter ali dentro. Exatamente. Deve ter um pacto com alguém, né? Para dar uma longevidade. Nem a bactéria vai ali de medo que ela tem do que tem ali dentro. É por aí. Então, voltando, o alimento do dia a dia tem que ser saudável. De vez em quando eu como um X, um hambúrguer, de vez em quando eu como... Não é isso que vai fazer mal. De vez em quando, uma vez por semana, não tem problema? Eu não gosto de estipular isso aí. Aí a gente tem que voltar pro... depende com quem que eu estou falando. O cara tem um colesterol super alto, tu vai ter que passar um tempo sem consumir dá uma gordura para depois a gente voltar a falar nesse assunto. Mas você está falando assunto. um monte de teoria? Os pacientes te escutam? Ou o homem, ele é teimoso? Não, o ser humano, ele tem uma tendência a cair nos maus hábitos. Eu acabo pensando assim, e o nosso papel, eu digo que a minha consulta, a metade dela, se eu tivesse um gravador, e diz, escuta aí as orientações que eu já te passei, é o padrão. Seria o padrão. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de tu diz, acho melhor tu começar a fazer atividade física, tu vai ter que dar uma cuidada no teu açúcar, uma cuidada, e tu vê que no outro ano, às vezes essa pessoa, ela manteve lá 6 meses, 8 meses, deu uma descarrilhada, chegou na consulta, tu dá mais uma puxadinha, e tu diminui mesmo a quantidade de doenças dessa pessoa, porque volta e meia ela tá com aquela vozinha lá, não come tudo isso aí, cuida teu peso. O paciente tenta te enrolar? Frequentemente. Doutor, não comi nada, não como assim, nada, isso, né? Eu como uma salada, ainda divido com a minha irmã, então essas coisas a gente tem, né? Você finge que acredita? Pro bem da... Às vezes a gente finge que acredita, mas daí tu tenta dar uma contornada, dar uma espetadinha ali no fundo, tentar falar de outra maneira, né? Churrasquinho, você não come nem um churrasquinho, é verdade? Cervejinha? Cerveja faz muito mal pro coração? Na verdade... Eu li um estudo muito bom, era de uma revista que não sei que revista era, na Deep Web, lá que fazia bem. Então, o álcool ele é considerado benéfico para o coração desde que em quantidades moderadas, mas vamos falar isso numa latinha de cerveja, numa taça de vinho, numa dose de destilado, né? Ou uma vinho, cachaçinha. Uma cachaçinha, um uísque, isso aí não teria problema. Mas eu tenho medo de falar isso aí porque eu nunca sei para quem que eu vou estar falando. Às vezes eu vou dizer para o cara assim, pode tomar uma dosezinha, mas o cara tem uma tendência grande a desenvolver o alcoolismo, ele começa com uma dosezinha e amplifica aquilo. E eu também não sei como é que está o fígado do cara, né? Eu estou olhando só o coração. Eu acredito que o consumo diário de álcool deve ser desencorajado, mas não faz mal. Doutor, o que faz mal é acabar esse programa, mas acabou. Então, tá bom. Obrigado pela presença. Mano, te agradeço pelo convite, adorei muito estar aqui do teu lado. Doutor Jason Simeonato, ele que é médico, cardiologista, colecionador de moedas antigas e músico aqui no Humanos Talk Show. E olha, não esqueça de uma coisa, fazendo tudo isso aí ou não, cuidando bem do seu coração ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora, para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.